Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Riquieri, sejam bem-vindos ao canal Ligeiro Smart. Mais uma vez, a gente traz um vídeo aqui falando sobre integração entre o Ligeiro Smart ou o TRS Community Edition e outras ferramentas. Nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução ao mapeamento de dados utilizando o XSLT. Vamos lá então? Para quem não acompanhou a primeira aula, nós fizemos uma primeira integração simples utilizando o controlador Ligeiro Easy Connector. Aqui em administração, nós criamos, aqui dentro de administração, processos de automação, web services, nós criamos este web service com este conector, criar chamado, como eu já disse, né, utilizando o Ligeiro Easy Connector. E aí a gente associou esse controlador, esse invoker, com o Ticket Queue Update. Ou seja, em outras palavras, sempre que houver a atualização de fila de um chamado, a gente vai disparar esse web service, que por sua vez está conectado com um sistema remoto de testes chamado Webhook Site, né? A gente fez a configuração aqui nas configurações de transporte de rede. Então, se você não viu o primeiro vídeo, é importante que você veja para chegar até esse ponto. Só para recordar, nós temos aqui o Webhook Site, que é um site de desenvolvedores, um site para a realização de testes de disparo de web services. E aí a brincadeira era mais ou menos essa aqui. Quando a gente modifica a fila do chamado, ou seja, quando há o evento Ticket Queue Update, automaticamente o OTRS faz um disparo para essa ferramenta externa e a gente pode então verificar aqui as informações que foram enviadas a partir do OTRS ou do Ligeiro Smart utilizando o Ligeiro Easy Connector, ok? E a brincadeira de hoje vai ser o seguinte: a gente vai pegar e trazer apenas dados relevantes para a nossa ferramenta externa. Normalmente as ferramentas não vão entender muito bem esse tanto de informação que a gente está trazendo aqui, principalmente porque normalmente elas pedem um formato próprio, né? Um formato diferente de ticket e etc. Então, como primeiro exemplo, nós vamos ter que transformar esse formato de dados que vem por padrão do OTRS ou do Ligeiro num formato mais simples. E para isso a gente vai utilizar justamente o XSLT. Bom, como é que a gente faz? Nós criamos uma colinha, um exemplo aqui no nosso GitHub. Deixa eu colocar para vocês aqui o endereço. Só um minuto. Tá aqui, ó. Então aqui no GitHub do Ligeiro Smart nós temos um repositório que é XSLT Examples. E aí o primeiro exemplo que nós trabalharemos para fazer realmente essa primeira introdução ao XSLT é o exemplo simples, ok? Então vamos deixar aberto aqui, a gente já volta nesse arquivo e vamos ver onde é que a gente faz o mapeamento de dados. Para quem não conhece, então, aqui nas configurações do Web Service, nós temos os invokers, e tem esse invoker que nós criamos, criar chamado, e aí eu vou selecionar aqui em mapeamento para os dados de saída de requisição o tipo de mapeamento XSLT, beleza? Eu vou ter que salvar uma vez para ele habilitar em seguida o botão configurar. Vou clicar em configurar então, e aí a gente vai colar aquele exemplo de XSLT que nós temos no GitHub para começar a brincar e entender o funcionamento desse recurso. Então aqui eu fiz uma primeira cópia. O que vai mais nos importar nesse momento são essas linhas que estão entre os atributos XSLCopy, essas linhas aqui. Essas outras linhas são obrigatórias, você vai sempre ter que colocar nos projetos que você for fazer. Tem alguma diferença ou outra nessa declaração, dependendo da complexidade do teu projeto, mas em linhas gerais, com essas declarações iniciais, você vai conseguir entender o que está acontecendo e fazer o seu mapeamento, beleza? Bom, então aqui no nosso exemplo, eu estou colocando 2 atributos que são estáticos e 3 atributos que são obtidos a partir das informações do ticket, tá? Então eu tenho um atributo estático usuário,
um outro atributo estático que é ligeiro smart, o nome do sistema, por exemplo, e mais 3 atributos que são obtidos a partir de informações do ticket. Então eu tenho aqui o atributo fila, que na verdade é uma declaração que eu estou fazendo. Esse atributo não existe, não com este nome, né, no JSON original. Então a gente está criando ele aqui no JSON que a gente vai enviar para o sistema remoto. E eu estou dizendo aqui, através dessa função XSLT, que esse atributo vai ser preenchido com o campo query do objeto ticket. Beleza? A mesma coisa se aplica para os atributos severity, que vai ser obtido a partir do atributo prioridade do chamado, e o atributo número do chamado, que vai ser obtido a partir do atributo ticket number do objeto ticket. Bem simples, né, pessoal? É um pouco complexo porque tem essa linguagem XML por trás, mas entendendo o conceito acaba ficando simples. Eu vou salvar aqui e a gente já vai fazer um novo teste. Eu vou colocar aqui o webhook site para a gente acompanhar o disparo. Deixa eu redimensionar a tela. Vai ficar mais fácil aqui o acompanhamento. Beleza, então vou alterar a fila do chamado. Vamos acompanhar aqui, está alterando, já vai fazer o disparo. Já chegou aqui para a gente. Então, antes de eu clicar aqui nessa chamada de web service que acabou de chegar aqui para a gente, vamos só lembrar aqui como estavam vindo os dados para a gente até então. Vamos ver como é que ficou? Aí, ó. Beleza, né? Show de bola. Então, número do chamado, a fila que se encontra, esses 2 atributos que são fixos, não necessariamente o JSON é montado na ordem que a gente colocou lá no XML, tá? Mas a gente tem aqui em linhas gerais os 2 atributos fixos e os 3 atributos dinâmicos que a gente está obtendo a partir do próprio chamado. Então, se eu mudar aqui a fila novamente, né, vamos colocar na fila junk, a gente tem aqui antes ele estava na fila misc, vamos ver agora, beleza, né, ó, fila junk, legal? Então, vamos fazer mais um exemplo um pouquinho mais complicado agora, um pouquinho mais complexo, mais avançado, digamos assim, que é realizar o mapeamento de um dado. Então, eu vou adicionar um dado aqui que é o estado do chamado. Vamos lá? Eu vou voltar aqui no nosso mapeamento e vou seguir a mesma lógica, tá? Só para mostrar, pessoal, eu cliquei aqui no maximizar, tá? E aí eu vou criar um novo atributo no nosso JSON de destino que eu vou chamar, por exemplo, de situação, sem acento, tá? Situação, só para a gente não se confundir com os nomes dos atributos do próprio OTRS. Então, eu vou preencher esse atributo situação com o campo state, com o atributo state do nosso ticket, tá? A gente pode colocar qualquer coisa aqui, tá? A gente pode, por exemplo, trazer o atributo, um campo dinâmico, por exemplo. Então, se você tem um campo dinâmico, você pode fazer assim, ó, Dynamic Field, e aí o nome do campo dinâmico, sei lá, site, beleza? No caso, a gente vai trabalhar com o estado do chamado. Então, eu vou preencher aqui o atributo situação do nosso objeto JSON de destino com o estado do chamado. Então, essa vai ser a nossa primeira alteração aqui. Vou salvar novamente. Vou alterar novamente o chamado de fila para a gente ver essa modificação que nós fizemos, beleza? Tá aqui. Já trouxe o estado do chamado aqui para a gente, nesse campo que nós criamos. E agora a gente vai fazer a parte mais complicada. Agora começa a complicar um pouquinho mais, porque a gente vai precisar utilizar outros recursos, outras funções do XSLT. A gente vai fazer o mapeamento de dados. Então, no OTRS ou no Ligeiro Smart, por padrão, a gente tem os estados new, estado open, closed, successful, quando a gente tem o fechado com êxito, né, em português. E aí a gente vai imaginar que para o sistema remoto com o qual nós estamos conectando, esses estados não querem dizer nada. A gente vai criar novos estados. Então, para o estado new e open, para o estado new eu vou colocar backlog. Para o estado open, eu vou fazer um mapeamento dizendo que ele no sistema remoto se chama working, por exemplo, tá? Só um exemplo mesmo. E o closed successful vai ser done, beleza? Vamos lá? Então,
eu vou agora voltar para o nosso GitHub, tem mais uma colinha lá, a gente vai se aproveitar de alguns recursos que nós deixamos disponíveis para vocês. Então, voltei aqui no mapeamento de dados, eu vou maximizar a tela para ficar um pouco melhor para a gente trabalhar, depois eu volto o webhook site para a gente. Então, o mapeamento de dados ele é feito através do uso de variáveis do XSLT. É um pouquinho complicado, mas também é um conceito do XSLT, a gente tem que trabalhar dessa forma aí. Essa definição de variáveis é feita aqui antes do template. Então eu dei algumas linhas aqui entre output e template, beleza? E vou ali no nosso GitHub, vou pegar um outro exemplo que é o arquivo exemplo.xslt. Beleza, então aqui ó, até deixei o exemplo justamente do mapeamento de estados. Tem um exemplo de mapeamento de estado e um exemplo de mapeamento de tipo, mas você poderia aplicar a qualquer atributo do chamado, beleza? Então eu vou copiar aqui da linha 5 até a linha 15, beleza? Vou copiar aqui e vou jogar esse bloco de código aqui entre o output e o template. Bom, aqui eu só vou estar fazendo o mapeamento do dado, mas eu ainda não vou estar trazendo esse dado para o JSON de saída. A gente vai fazer isso em seguida. Primeiro vamos entender a lógica do mapeamento. Bom, aqui a primeira coisa que nós temos é a criação de uma variável status, beleza? Essa variável ela está sendo preenchida justamente com o atributo state, que é o estado do ticket. E aí a gente vai pegar essa variável e vai trabalhar ela, vai criar uma segunda variável, que é a variável que efetivamente vai ter o valor mapeado, que eu chamei aqui por acaso de status mapping, mas poderia ter qualquer outro nome. Então a gente declara essa variável status mapping e aí a gente utiliza uma função do XSLT que é a XSLChoose. O XSLT tem uma infinidade de funções para tratamento de strings, para loops, interações e assim por diante. Essa função choose ela vai fazer justamente essa feature de fazer o mapeamento de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma variável com o nome status mapping e aí eu estou verificando o seguinte: quando a variável status, ok? A gente usa o cifrão para declarar uma variável. Então, quando a variável status for igual a open, eu vou fazer aqui, como eu falei no nosso vídeo aqui antes, eu vou fazer aqui. Então, quando for igual a open, eu vou definir o valor working. Quando for closed successful, tem um errinho aqui, tá pessoal? Successful é com 2 Cs. Então na hora que vocês forem copiá-la do GitHub, ver se está certo. A gente vai colocar como done. Beleza? E aí a gente tem uma opção no choose que é o otherwise, que é caso o valor desse atributo state, né, do ticket, não seja nem open nem closed successful, você pode deixar um valor padrão. Eu vou colocar aqui backlog. Beleza? Então se for new, se for pending, se for qualquer outra coisa, ele vai trazer esse valor backlog. Ok? Bom, o que mais? Aqui a gente está fazendo então o mapeamento, mas a gente tem que fazer com que o sistema exiba esse mapeamento aqui dentro dessa área copy. Então no lugar do situação onde a gente tem select aqui ticket state, eu vou trazer justamente aquela variável status mapping. Então para trazer a variável depois que ela está declarada, a gente usa o cifrão e dá o nome da variável, status mapping. Beleza? Vamos salvar e ver como é que ficou, se deu certo. Vou trazer aqui novamente o webhook site para a nossa lateral e vou alterar novamente a fila do chamado. Nesse momento ele está aberto, então quando chegar aqui a requisição, no campo situação, nós teremos que ter ali o valor working, correto? Então, mudei de fila, está disparando lá o web service, já chegou aqui.
Vamos ver aqui, situação working. Beleza. Então, vamos fazer mais um teste agora. Eu vou encerrar esse chamado com êxito. Vou voltar aqui no chamado. E como nós havíamos mencionado, o web service só está sendo disparado nesse momento na alteração de fila. Então eu vou alterar aqui a fila. Já chegou aqui, ó. E situação done. Beleza, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de mapeamento várias vezes com qualquer campo. A gente pode fazer a mesma coisa com campo tipo, com campos dinâmicos, com qualquer campo, prioridade e assim por diante. Legal, né, pessoal? Como vocês viram, o XSLT é muito poderoso, é um pouquinho complexo, no entanto, tem muito material disponível na internet. Se você procurar por XSLT, você vai conhecer muitas funções importantes, interessantes, como, por exemplo, concatenação de strings, iteração em arrays e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, então, dê seu like, nos ajude aí a divulgar esse material, esse conhecimento. E não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva e marque lá, coloque o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!